nosso chat no YouTube, mas você tem que ir no nosso canal, fazer a sua inscrição, ativar as notificações, dar o seu like, dar o seu joinha e participar do nosso chat. Olha só, termina hoje o prazo das convenções partidárias, período em que os partidos políticos definem os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador para as eleições municipais, que ocorrem daqui a exatamente 2 meses, início de outubro, tá? Belo Horizonte já tem 10 candidaturas confirmadas a prefeito. Vou falar em ordem alfabética aqui. Bruno Engler, do PL, Carlos Viana, do Podemos, Duda Salabert, do PDT, Fuad Noman, do PSD, Gabriel Azevedo, do MDB, Indira Xavier, do Unidade Popular. Temos também a Lourdes Francisco da Silva, do PCO. Por fim, Mauro Tramonte, do Republicanos, além de Rogério Correia, do PT, e Wanderson Rocha, do PSTU. Eduardo Costa, estamos bem ou mal de candidatos? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Eustáquio, essa pergunta vai ser respondida pela população no dia 6 de outubro, sabe? Eu gostaria de estar mais empolgado, mas vê comigo. O Brasil está polarizado? Está polarizado. Quem são os 2 grandes nomes da política nacional na polarização? Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, que não veio, que não deu as caras na convenção do seu afilhado, é o único candidato que fala assim, eu tenho um padrinho. Não veio. E isso não tem explicação, não tem agenda, não tem. Mandou só um vídeo. Pior é a situação do outro lado, que o Travasso me perguntou isso, mas Edu, afinal de contas, o Lula apoia quem? Rogério ou Fuad? Eu não sei, ninguém sabe. Não deu as caras. Qual a diferença de Rio e São Paulo para Belo Horizonte? Se esses caras vão lá, faz campanha, corre risco, inclusive, foram até condenados, e aqui sequer dão as caras. Isso mostra um desprestígio, isso mostra uma falta de compromisso com a cidade, e isso piora a situação da cidade, que já está sofrida. Mas não são só os 2. O Ciro Gomes, por exemplo, que é um grande nome do PDT, não só não ajudou, como quis atrapalhar a Duda, está atrapalhando, dizendo que ela não está qualificada. Chamou ela de ególatra. Então, meu caro Eustáquio, o quadro que se avizinha é muito triste. E na periferia desses arranjos tem algumas coisas que são de arrepiar. Eu quero contar para os ouvintes da Itatiaia, eu sei muito pouco do submundo da política. Submundo não é a melhor palavra, dos bastidores da política. Mas eu sei, Eustáquio, todo mundo, eu sei que vai pouco à Assembleia, sabe da proximidade do Adalclever Lopes com o Gilberto Abramo. Adalclever foi presidente da Assembleia, cara daqueles que conversa baixinho e vai fundo. E o Abramo, líder histórico da Igreja Universal dentro da Assembleia, deputado e tal. Eles 2, com certeza, estão por trás da candidatura de Tramonte, fortemente, estão por trás da atração do Novo e, principalmente, estão por trás do apoio do Calil. Agora, se o Adalclever tirou o Calil do PSD e o levou para os Republicanos, por que ele, Adalclever, não foi? Ele continua no MDB. Do PSD. PSD? Eu nem sabia que estava no PSD. E sabe por que ele continua? Por quê? Liguei para um amigo ontem, o cara falou assim, Eduardo, é porque o Douglas Melo, primeiro suplente, pode ser eleito prefeito de Sete Lagoas. O Macoto Sequita, segundo suplente, pode ser eleito prefeito de São Gotardo. E ele é o terceiro. Ele está com um zoião grande na vaga de deputado para 2 mandatos, para ele voltar para a Assembleia. Então, isso é o resumo da ópera. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A turma, e eu digo isso com tristeza, tá? Nessa corrida eleitoral, e salvo raríssimas exceções, raríssimas. Por exemplo, eu acredito na sinceridade da Duda, mas salvo raríssimas exceções, a turma está preocupada com o próprio umbigo. E a cidade, a cidade a gente vê depois. Edilene Lopes, você também que acompanha de perto, para e passo, em cima do fato, a política e os bastidores, estamos bem ou mal de candidatos, hein? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Bom, eu acho que a gente tem um espectro grande de candidatos, porque a eleição em Belo Horizonte vai ser muito pulverizada. E há uma característica que talvez seja diferente de outras eleições, é que tanto a esquerda quanto a direita estão indo rachadas para o primeiro turno das eleições. Antes, apenas a esquerda amargava o fato de não ter conseguido se unificar, já que Rogério Correia, do PT, que está com a Federação Rede PSOL, a federação dele já é o PV e o PCdoB,
insistiu tanto para que Duda Salabert fosse para essa chapa, para que a esquerda fosse unificada, não dividisse votos no primeiro turno. Mas Duda insistiu em manter sua candidatura própria, inclusive é uma chapa puro sangue, em que o vice dela é do PDT também, e segundo ela é porque as pesquisas apontam que ela está na frente, quem teria que desistir seria Rogério Corrêa. Com isso, a esquerda vai rachada. Agora, a direita também conseguiu essa proeza, que com o fato de Calil e Zema estarem na chapa de Mauro Tramonte, significa que num eventual segundo turno, por exemplo, não haverá união entre essas duas chapas se o outro colocado, se não for um colocado da direita, vamos supor, Bruno Engler vai para o segundo turno. Como que Tramonte vai agregar na candidatura do Bruno Engler, já que o Bolsonaro e os bolsonaristas, Carlos Bolsonaro já fez um post sobre isso, é totalmente contra a presença de Calil no Republicanos. Então, Zema e Calil conseguiram embaralhar o jogo todo indo para o Republicanos. As chances deles só são grandes se eles mesmos forem para o segundo turno, senão desagrega completamente a direita. Então, todo mundo indo rachado para o primeiro turno das eleições, o que também é um sintoma da bagunça que está a política brasileira. O Eduardo Costa falou em relação a Lula e Bolsonaro, que não compareceram às convenções de seus candidatos. Eu acho que isso foi uma estratégia. Primeiro, para ver se as candidaturas vão tomar corpo. Por exemplo, Lula, que tem como seu candidato até o momento Rogério Corrêa, pode esperar para ver se emplaca ou não a candidatura dele e fazer uma nova configuração e, de repente, não ir de jeito nenhum para não desapoiar ou não parecer que não está apoiando Fuad Noman. E Bolsonaro também deixou mais para frente, porque com a candidatura de Engler ganhando corpo, o comparecimento deles num comício tem um impacto muito maior do que numa convenção partidária, que é um evento menor, é um evento fechado. Esse pessoal gosta de ir para levar a gente na rua, para mostrar que tem força, mostrar que tem poder. Então, eles estão esperando amadurecer as candidaturas em Belo Horizonte para ver em que momento eles comparecem. É um cenário muito embaralhado e que mostra a diminuição da ideologia a cada dia pelas alianças que estão sendo feitas. Haja visto Calil e Romeu Zema, que em 2022 estavam em lados opostos, concorrentes, agora estão na mesma chapa, que é a chapa de Mauro Tramonte. Ô William Travassos, você desde que chegou a Belo Horizonte tem percorrido vilas, favelas, aglomerados, conversado com a população, não só pessoalmente, mas como no programa. O que a população mais reivindica? E esses candidatos aqui estão preparados para atender o que a população quer? O que eu ouço muito, né? Bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, é que essas pessoas que estão hoje, elas estão muito distantes da realidade do povo, né? Eles acabam não traduzindo a realidade. Eu cheguei a ouvir uma entrevista antiga do Calil, que ele fala que foi conhecer favela depois que ele assumiu. Então a gente tem sim um certo distanciamento de quem está no poder, de quem vive o dia a dia da cidade. É claro que para mim é mais difícil analisar todos esses nomes. Então o que eu faço, gente? Eu vou primeiro pelas pesquisas. Quem aparece em primeiro é o tal do Tramonte, né? Apresentador, 500 mil votos no primeiro, na segunda 100 mil, no segundo mandato houve uma redução. E eu falo assim, bom, o que esse sujeito fez em prol de Belo Horizonte, de Minas Gerais? E aí você começa a questionar as pessoas para ver o que aparece essa pessoa como cenário. Vou no planejamento de gastos desse senhor, vejo que ele gasta, por exemplo, 29 mil com a MKT8 em comunicação, mais 5 mil de Facebook, mais 8 mil entre carro e combustível. Locação de carro, 8 mil, combustível 6 mil. Falei, bom, ele gosta de investir em comunicação, então parto do princípio que se for eleito, dinheiro não vai faltar na área de comunicação, vai investir muito em divulgação. Isso me preocupa porque, assim, governo fraco precisa de comunicação forte. E a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Aí passei pro Bruno Engler. Vou ver o gasto do Bruno, ele gasta 7.484. O homem de confiança do Bolsonaro, mas Bolsonaro não vem apoiar como o Eduardo falou. Aí eu começo a andar. Fuad, ele é do Lula ou é do Alexandre Silveira? Porque ele seria, teoricamente, do Alexandre Silveira, mas quer o apoio do Lula. O Rogério Corrêa, o Lula vai te apoiar ou não vai te apoiar? A Marina veio, mas cadê o braço forte? E aí eu falei, bom, Carlos Viana começa a atacar o coleguinha, o Tramonte, que está na frente. Ou seja, começou uma disputa em Belo Horizonte. É claro, tem a Duda, tem o Gabriel, tem Indira Xavier, o Wanderson Rocha, o Lourdes Francisco. Toda essa turma está buscando um espaço e tudo bem. O que eu queria provocar aqui, gente, é mais uma análise de quem vive o dia a dia da cidade. Porque essas pessoas, provavelmente, elas não conseguirão passar tudo aquilo que elas têm na cabeça para Belo Horizonte.
Mas o que eu percebo que nós temos um distanciamento muito grande da área política para a área do dia a dia. Exemplo, a vice do senhor do Tramonte, a dona Luísa Barreto, ela não era secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, essa senhora? Não é responsável pela cidade administrativa? Quanto tempo nós resolvemos o problema do elevador? A cidade administrativa foi bem administrada? Então aí eu começo a me questionar. Volto a dizer, me perdoem a todos aqueles que foram citados agora. É uma grande dificuldade traçar um raio-x desses nomes em função de todo esse emaranhado. Lembrando ainda que provavelmente nós temos uma distribuição de secretarias para, por exemplo, um Calil que deve pegar saúde e educação, que são os dois maiores orçamentos da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso talvez esteja naquele acordo para ele apoiar o Tramonte. Olha a complexidade para você analisar isso. Para além desse, como se diz, você falou submundo não, desse bastidor da política, que é muito complicado.